Nessa aula, estudaremos as medidas estatísticas percentis. Os percentis participam de uma classe de medidas estatísticas chamada separatrizes, assim como os quartis. São úteis para dividir a amostra em 100 partes com a mesma quantidade de dados. Daremos atenção aqui ao P10, chamado de 10º percentil, e ao P90, chamado de 90º percentil. O P10 corresponde ao valor da amostra que é aproximadamente maior ou igual a 10% dos dados. Já o P90 corresponde ao valor da amostra que é aproximadamente maior ou igual a 90% dos dados. Claramente é possível fazer uma analogia dos percentis com os quartis. O percentil 25, P25, é igual ao primeiro quartil, Q1, relaciona-se aos 25% menores valores da amostra. O P50, o percentil 50, é igual ao segundo quartil, Q2, relaciona-se aos 50% menores valores da amostra. Já o percentil 75, P75, é igual ao terceiro quartil, relacionando-se aos 75% menores dados da amostra. Será dada atenção total ao P10 e ao P90, porque esses dois percentis trazem porcentagens comumente relevantes, 10% e 90%, e são utilizados na determinação da medida estatística grau de curtose. No entanto, porcentagens diversas podem ser obtidas com a utilização dos percentis, com procedimentos de cálculo semelhantes aos que serão apresentados aqui. Para entender melhor as definições de percentil 10 e do percentil 90, vamos considerar essa amostra de idades. As pessoas mais jovens possuem 18 anos, as mais velhas, 68 anos. Se o P10 da amostra for 22 anos, significa que uma pessoa com 22 anos possui idade maior ou igual a aproximadamente 10% das pessoas entrevistadas. De maneira similar para o P90, uma pessoa com 58 anos possui idade maior ou igual a aproximadamente 90% das pessoas entrevistadas. Vamos analisar os procedimentos de cálculo dos percentis. Iniciaremos para amostras organizadas em distribuições sem agrupamento. Depois de pôr os dados em ordem crescente, os seguintes passos são seguidos. Iniciando pelo P10, o primeiro passo é calcular a posição 10%, ou seja, 10 vezes n sobre 100. O segundo passo é utilizar as frequências acumuladas para identificar qual valor está na posição 10 vezes n sobre 100. O valor identificado é o P10. Para o P90, de maneira similar, mas agora o primeiro passo é calcular a posição 90%, ou seja, 90 vezes n sobre 100. Assim, através das frequências acumuladas, identifica-se o valor da amostra que está nessa posição. Esse valor é o P90. Vale destacar que, caso o cálculo das posições forneça um valor decimal, deve-se arredondar para o próximo número inteiro. Esse número inteiro determinará a posição. Vamos agora observar um exemplo. Tem-se aqui uma amostra com 100 valores, organizados sem agrupamento. O menor valor da amostra é 10 e o maior 20. Iniciando pelo cálculo do P10, calcula-se a posição 10 vezes n sobre 100. 10 vezes n sobre 100 fornece a posição 10. Analisando as frequências acumuladas, da posição 6 até a 16, tem-se valores 11. Assim, na 10ª posição está um valor 11. O P10 é igual a 11. Para a obtenção do P90, calcula-se a posição 90 vezes n sobre 100. 90 vezes n sobre 100 fornece a posição 90. Analisando as frequências acumuladas, da posição 90 até a 95 estão valores 19. Dessa forma, o P90 é igual a 19. Vamos interpretar esses resultados. O P10 igual a 11 significa que um valor 11 na amostra é maior ou igual a aproximadamente 10% dos dados da amostra.
O P90 igual a 19 significa que um valor 19 na amostra é maior ou igual a aproximadamente 90% dos dados dessa amostra. Partiremos agora para o cálculo do P10 e do P90 para amostras organizadas em distribuições com agrupamento. Iniciando pelo P10, o primeiro passo é calcular a posição 10 vezes n sobre 100. O segundo passo é utilizar as frequências acumuladas para identificar a classe que contém essa posição. Essa classe é a classe P10. Posteriormente, aplica-se a seguinte equação a essa classe. O P10 é igual ao limite inferior da classe P10 somado a uma fração. A fração é obtida pela posição 10 vezes n sobre 100 menos a frequência acumulada anterior, multiplicados pela amplitude da classe P10 e divididos pela frequência simples da classe P10. Para o cálculo do P90, o primeiro passo é calcular a posição 90 vezes n sobre 100. O segundo passo é utilizar as frequências acumuladas para identificar a classe que contém essa posição. Essa classe é a classe P90. Posteriormente, aplica-se a seguinte equação a essa classe. O P90 é igual ao limite inferior da classe P90 somado a uma fração. A fração é obtida pela posição 90 vezes n sobre 100 menos a frequência acumulada anterior, multiplicados pela amplitude da classe P90 e divididos pela frequência simples dessa classe P90. Para exemplificar o cálculo dos percentis para dados agrupados, vamos acompanhar um exemplo. Tem-se uma amostra com 100 dados, organizados em 11 classes com amplitudes iguais a 2. Vamos iniciar pelo cálculo do P10. Calculando a posição 10 vezes n sobre 100, obtém-se a posição 10. Analisando as frequências acumuladas, na segunda classe, de 2 anos a menores de 4 anos, estão as posições 6 até a 16. Assim, essa classe é a P10. Dessa maneira, o percentil 10 é igual ao limite inferior da classe, 2, somado a uma fração. Essa fração é dada por 10 menos a frequência acumulada anterior, 5, multiplicados pela amplitude da classe, 2, e divididos pela frequência simples da classe, 11. Assim, o valor do P10 é igual a 2,91 anos. Isso significa que há uma criança com quase 3 anos que possui idade igual ou é mais velha do que 10% das pessoas entrevistadas, aproximadamente. Para o P90, calcula-se a posição 90 vezes n sobre 100, obtendo a posição 90. A classe 10 contém as posições 90 até a 95. Dessa forma, essa é a classe P90. Assim, o percentil 90 é igual ao limite inferior da classe, 18, somado a uma fração. Essa fração é dada por 90 menos a frequência acumulada anterior, 89, multiplicados pela amplitude da classe, 2, e divididos pela frequência simples da classe, 6. Assim, o valor do P90 é igual a 18,33 anos. Isso significa que há uma pessoa com quase 19 anos que possui idade igual ou é mais velha do que 90% das pessoas entrevistadas, aproximadamente. Finalizamos aqui o estudo dos percentis.